Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença, pelo carinho. Então, vamos iniciar nossa semana com mais essa reflexão que é tão importante para nós. A Joana nos convida a olharmos para a vida de uma maneira diferente, a analisarmos melhor as nossas situações. Então, vamos ver o que a Joana nos reserva para a noite de hoje. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 59. Conserva coragem na luta, seja qual for a situação. Há caminhos menos difíceis de ser percorridos, no entanto, todos exigem que se os vençam. Pensa-se que, pelo fato de estar se trabalhando pelo bem do próximo, não se enfrentam dificuldades e obstáculos. É puro engano. Em toda parte e posição, a criatura humana é a mesma. São Vicente de Paulo, que tanto se dedicou aos pobres, afirmava que estes eram muito exigentes e ingratos. Tem, pois, bom ânimo sempre. Graças a Deus. Com o fecho, o São Vicente de Paulo, vamos começar a analisar essas situações de uma maneira bem atual. Vamos sempre bater nessa tecla, porque às vezes as pessoas ouvem e acham que a minha opinião é algo fechado. Não, a minha opinião é a minha opinião. Então, a minha visão dessa reflexão, desse texto, é minha própria, pessoal. Você pode estar analisando de uma maneira diferente, estar vendo, interpretando esse texto à sua maneira. Então, eu aqui tenho essa oportunidade de dar a cada um o meu lado, uma visão diferente, baseado dentro do Espiritismo, uma opinião flanqueada, ou seja, acertada para os princípios doutrinários. Então, tudo que foi dito aqui não é nada pessoal contra ninguém, pelo contrário. É sempre no intuito de me ajudar e me ajudando a ajudar as outras pessoas. Então, essa questão da coragem é algo muito, às vezes, muito difícil. Por quê? Quando a gente está passando uma situação complexa, na prova extenuante, de saúde financeira, então, nós não é que perdemos a fé. A nossa fé ela fica muito fragilizada. A coragem, ela é um componente aliado à esperança, aos princípios, à moral, aos nossos conceitos. Isso é a coragem que a Joana está nos colocando aqui. E coragem também ela está aliada a muitas outras coisas. E ela é um componente do medo. Então, quando ela chega e diz, conserva a coragem na luta, seja qual for a situação, ela está dizendo aqui que não é que a gente não tenha coragem na vida. Pelo contrário. Por vezes a gente está enfrentando situações que são muito mais duras e penosas do que nós imaginamos. O que ela diz é para não desanimarmos. Coragem aqui está no sentido de luta, desprendimento, esperança, de fé, de amor. Ela está nos abraçando e dizendo, olha, não importa o que você esteja passando. Deus é maior. Tudo isso tem um propósito muito grande. Experimente a prova, passe por ela,
tire dela todas as lições possíveis. Ela diz, a coragem aqui é que nós, por vezes, ficamos desesperados. E é onde entra o segundo parágrafo. Há caminhos menos difíceis de ser percorridos. No entanto, todos exigem que se os vençam. Há amigos que, ao ver uma prova tão difícil, tendem ao suicídio. Por ser uma maneira talvez mais fácil. Só que no meio do desespero ele esquece que a vida ela não termina no túmulo. As consequências desse ato serão terríveis e acompanharão o espírito por muito, muito mais tempo. Talvez na matéria aquela situação vai durar 5, 10, 15, 30, 40 anos. Se opta por um suicídio, vai passar por 100, 200, 500 anos. Nunca sabemos. O que nós temos a certeza é que, através do suicídio, não é o melhor caminho. E ela fala que existem outros caminhos. Eu citei só o suicídio. Quais outros caminhos? Não importa. A gente está passando por uma situação financeira difícil, nós podemos trabalhar mais. Mas não tem condição, não. Podemos pegar um dinheiro emprestado, nós podemos arranjar algum outro tipo de bico. Não sei, não importa. Mas qualquer uma dessas situações vai requerer de nós coragem. Coragem para enfrentar. Quando vamos pedir um dinheiro emprestado, temos que enfrentar um grande inimigo, que é o nosso egoísmo, nosso orgulho. Nós já entrarmos numa situação. Existem pessoas que perdem esse princípio e acabam pedindo descomedidamente, não sabem, perdem a capacidade, inclusive, de gerenciar essa situação. E ela continua. Pensa-se que, pelo fato de estar-se trabalhando pelo bem do próximo, não se enfrentam dificuldades e obstáculos. Isso é um outro vértice dessa equação tão difícil. Às vezes nós achamos que eu já estou lutando pra caramba, eu estou respeitando meus pais, a família que é intragável, eu estou suportando, estou cumprindo a minha obrigação. E por isso, já que eu estou cumprindo a minha obrigação, os bons espíritos não devem mais colocar mais fardos sobre meus ombros. Será? Às vezes nós estamos ajudando uma pessoa carente e a pessoa responde para nós com uma arrogância tão grande, tão terrível. Às vezes nos maltrata, nos distrata e a gente coloca ali em questão, em xeque, se a gente deve continuar a fazer aquele trabalho. Sim, devemos. Não pode uma criatura dessa demover, porque não fazemos o bem ao próximo, ou não devemos fazer o bem ao próximo, aguardando que a pessoa fique feliz, se sinta bem. Devemos sempre ter no nosso coração, na nossa consciência, a certeza de que tudo na vida é passageiro. E que nós estamos aqui para vencer as tarefas. Nos estudos que temos feito, nós percebemos que quando estamos engajados, estamos na prova, passando pelas dificuldades, coisas piores até acontecem. A gente fala, meu Deus, já está tudo tão difícil, ainda aconteceu mais isso. É culpa dos bons espíritos, é culpa da situação.
Aonde que está o culpado? Talvez não exista. Talvez exista e o culpado seja as nossas atitudes, o culpado seja uma situação. Mas, às vezes, pode ser que lá no passado nós deixamos um caderno de débitos muito grande. E naquele momento que a gente já está resgatando, com alegria, com satisfação, as coisas ainda pioram um pouco, porque a proteção vê que é um momento especial, oportuno, para que você não venha passar algo ainda pior lá no seu futuro. Ou algo que poderia se estender por uma quantidade grande de tempo, dada aquela situação mais difícil, é diminuído. E ela continua aqui, ó, é por engano, em toda parte e posição, é tudo engano. Em toda parte e posição, a criatura humana é a mesma. Não adianta a gente achar que por estarmos dentro de uma casa espírita, por estarmos tomando passe, por estarmos aqui nessa reunião, aprendendo, nos desenvolvendo, que nós não temos mais que passar por nenhum tipo de problema. Isso que ela fala, é por engano. Em toda parte e posição, a criatura humana é a mesma. Nós somos, mesmo fazendo coisas boas ou ruins, nós temos que resgatar. Então quer dizer que... as pessoas podem pensar assim, quer dizer que se eu estiver fazendo bem ou mal, as coisas irão acontecer, não é isso? Em teoria, sim. Na prática, a teoria é outra. Talvez na prática, se você se comportar bem diante da prova, compreender, não resmungar, se manter firme aos ideais, olhar para o futuro com esperança, com um olhar carinhoso e piedoso, as provas sejam mais leves para serem passadas. As provas podem ser diminuídas na sua intensidade. Então é sempre bom ajudar. É sempre bom fazer o bem. Nunca, jamais pense de modo diferente. E a Joana faz uma advertência. São Vicente de Paulo, que tanto se dedicou aos pobres, afirmava que estes eram muito exigentes e ingratos. Nós somos pobres, somos. Podemos até, alguns, ter uma situação financeira melhorzinha, mas continuamos sendo pobres. Talvez não pobres financeiramente, mas talvez pobres de espírito, pobres de emoções e sentimentos. É comum nós vermos pessoas que têm aqueles sentimentos voluptuosos, tudo é algo muito grande, e algumas pessoas falam, fulano é muito voluntarioso, a fé, a paixão é muito forte, né? Sim, paixão. A fé, por vezes, não quer dizer que todos estejam, não estamos aqui rotulando, não devemos rotular. Estou dizendo que existem casos, mesmo que a gente veja uma pessoa feliz, rindo, por dentro dela está muito angustiada. Muito angustiada. Tomando decisões equivocadas, achando que está tomando a melhor decisão. Caminhando por caminhos que não precisavam ser trilhados daquela forma, nem naquele momento, talvez. Se colocando em risco. Então, São Vicente, com grande propriedade, ele diz que nós somos exigentes e também somos ingratos. Quantas vezes a gente não tem nada para comer? Mas nós não estamos
dentro daquela parte dos famintos. Pois nós fizemos a refeição nesse dia, próximo dia vai chegar e podemos fazer outra refeição. Mas nós somos ingratos, porque reclamamos. Mas eu não tenho nada para comer. Não, para comer amanhã, você tem para hoje. Agradeça por ter aquele pouco. Eu estou sem dinheiro para pagar a conta de luz. Mas você sabia que a conta ia vencer. Por que você está reclamando que Deus não te deu oportunidade, se você sabia que tinha que arcar com aquilo? Uma certa feita, uma pessoa me procurou reclamando exatamente isso. Da minha conta de luz está muito alta, não vou ter condições de pagar esse mês. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quando fui ver, a conta era muito mais alta que a minha casa. Mas eu falei, poxa, alguma coisa está errada, tem que dar uma olhada na parte elétrica, que o consumo está muito desproporcional para você, né? São 2 pessoas mais um filho. Por que está tão alta? Não, porque a gente liga o ar-condicionado todo dia. A casa é muito quente, não tenho como ficar sem o ar. Eu ajudei. Mas a gente olha que a prioridade das pessoas não são as mesmas que as nossas. Às vezes a pessoa mete o pé pelas mãos, acreditando que lá na frente alguém vai ajudá-lo, que Deus vai providenciar. Não, Deus providencia aquilo que é necessário, não o supérfluo. Então nós temos que ficar mais cautelosos com as nossas exigências. Por ser espírita, eu quero que não tenha... um dos grandes pedidos que os espíritas fazem. Eu não quero ter obsessores. Mas é Deus que coloca os obsessores do lado da gente? Ou são as nossas atitudes do passado, as nossas atitudes do presente? Eles se ligam a nós por afinidade. Não é por uma determinação de Deus. Deus não pega assim, você vai ficar aqui com Dan, tá? Não. Deus nos dá a oportunidade de nos reencontrar com esses irmãos e resgatar os problemas do passado. Podemos fazer isso na casa espírita, através da parte de desobsessão. Podemos fazer isso através de passes, mas o melhor caminho é nós mudarmos as nossas atitudes, nós enfrentarmos as nossas deficiências, nós tomarmos atitudes positivas diante da vida, fazermos o bem, ser compassivos, auxiliar. Porque quando fazemos isso, geramos uma energia, uma vibração tão forte, tão boa, que esses irmãos acabam ou se convertendo ou se afastando. E ela finaliza colocando: tem, pois, bom ânimo sempre. Esse pensamento é a nossa chave mestra para nos livrarmos das situações ruins, das dificuldades. O bom ânimo é a esperança trabalhando dentro de nós. Porque, olha o que está escrito lá no nosso centro: embora amargamente, alegre sempre. O bom ânimo é essa esperança que, aliada à nossa condição mental, nossa condição moral, a nossa caridade, a nossa compaixão, a nossa vontade, os nossos atos,
nos criam condições para que o futuro seja cada vez melhor. Do contrário, se começamos a murmurar, reclamar, como é que nós ficamos? Aborrecidos, tristes, chateados. Algumas semanas atrás eu comentei lá no centro que a nossa alegria é frágil. Já perceberam isso? Para ficarmos alegres, nós temos que ter um monte, não digo um monte, mas diversas situações que joguem ao nosso favor. Aí quando tudo dá certo, aí nós ficamos alegres. Mas é tão frágil que qualquer coisa ruim que aconteça, ela, pum, ela desmorona. E já vamos ficar emborrados de novo. Então nós temos, através dessa visão de São Vicente, é que a nossa exigência, a nossa ingratidão é tão grande que é mais fácil ficarmos ansiosos, amargurados, tristes, indignados, do que alegres. Quando olhamos o que Jesus nos fala, os seus ensinamentos são muito, muito claros. A alegria é inerente ao bom cristão. Porque o bom cristão entende das necessidades. E o bom espírita, ele também compreende muito mais. Que o bom cristão acredita e ele crê, ele tem fé naquilo que Jesus deixou. Então, a fé é preponderante a todas as situações que passamos. Para nós espíritas ainda vai mais além, porque o próprio espiritismo explica da reencarnação, dos problemas do pretérito, das ligações kármicas, né? Das situações, eu não gosto muito dessa palavra kármica não, mas das situações de compromissos espirituais assumidos no passado. E a alegria, ela deveria ser algo mais espontâneo na nossa vida. Nos alegrarmos por uma coisa que não deu certo. Por exemplo, eu estou batalhando por um emprego e eu não consegui. Mas eu fiquei triste porque eu queria tanto aquele emprego. Mas poderíamos olhar de uma forma diferente, ficar alegre, falar assim, eu tentei, eu dei o meu melhor. Eu fui objetivo, eu estudei, eu tive uma oportunidade, um aprendizado. Aquele momento ali me deixou preparado para o próximo. Porque Deus talvez esteja fazendo isso, preparando a gente para algo melhor que está lá na frente. Se a gente pegar aquele ali que está na prateleira, à mão, talvez a gente se acomode e não vá pegar aquele bom que está lá na frente. Vamos pensar assim. Vamos olhar para essa semana que inicia. Não vamos pensar, amanhã começa tudo de novo. Amanhã é o mesmo problema, as mesmas dificuldades. Mesmo patrão, a mesma trabalho. Vamos pensar assim, amanhã é um novo dia. Será que eu vou conseguir vencer as minhas dificuldades? Será que eu vou conseguir olhar para o meu colega de trabalho com um olhar mais caridoso? O que eu preciso fazer para ver? E dá um sorriso. Poxa, eu já estou pensando assim. E a gente já faz planos para o futuro e não tristezas, indignações. Deus, por que me fizeste isso? O que eu fiz para merecer isso? E aquela ingratidão, às vezes tem coisas boas, amigos nos dando a mão, tem oportunidade, a gente não enxerga.
Porque aquilo ali, não, isso não importa. O que importa é o que está de ruim acontecendo. Minha doença está horrorosa, estou com muita dor, está tudo muito difícil. E esquece que tem condição de ter uma ajuda médica. Esquece que tem pessoas que podem estar intercedendo para conseguir um melhor tratamento. Mas aí, não, eu não vou pedir. Porque eu só pedir, eu vou ficar devendo a pessoa. Eu vou pedir a quem? Então, usemos essa expressão, né, que São Vicente nos deixa, que essa exigência e ingratidão que é endêmica dentro de nós possamos suplantá-la. E nessa semana que começa, vamos louvar, vamos dar glória a Deus. Dan, eu tomei um tombo e me machuquei todo, vou dar glória a Deus? Sim, não pelo tombo. Talvez tomamos um tombo porque não estávamos atentos. Mas lógico, eu estou cheio de problema na cabeça. Então vamos dar glória a Deus que nada pior aconteceu. Poderia bater uma cabeça, poderia ter um problema maior. Dan, eu estou sem emprego, está difícil, como é que eu vou agradecer a Deus? Agradece porque você está vivo procurando. Talvez a gente não sabe o que foi feito no passado. A prova seja tão mais dura do que essa e deveria estar sem emprego e doente. Então, vamos dar graças a Deus. Talvez a gente não entenda a profundidade de que Deus nos deu essa oportunidade de passarmos. Mas que nós possamos agradecer, louvar, bendizer sempre por tudo que nós temos e passamos. Que Jesus abençoe a cada um, que essa semana que se inicia seja uma semana cheia de esperança, cheia de bondade, cheia de bênçãos, de glórias em nossas vidas. Não a glória de termos nossos desejos satisfeitos, mas a glória de podermos olhar para os céus e estarmos vivos, lutando. A glória de estarmos aqui, perto um do outro, vibrando o pensamento, que possamos ajudar-nos e que saibamos pedir também. Jesus nos disse: pede e recebereis, bate a porta que ela se abrirá. Tenhamos fé, acreditemos nisso. No mais, Deus tudo proverá. As aves que estão no céu não trabalham, mas não lhe falta nenhuma comida. Porém, está tudo na natureza, basta ela ir procurar. E sejamos nós também esses que vão em busca da sua felicidade, da sua alegria, da sua melhoria para uma vida muito melhor. Vamos à nossa prece? Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela experiência de passar pelas dificuldades, talvez um pouco reclamões ainda, mas obrigado, Senhor. Obrigado por nos testar, nos mostrar qual o caminho a seguir. Tende piedade, tende misericórdia e paciência com cada um de nós. Precisamos muito, Senhor, da sua ajuda. Senão nós não conseguiremos vencer essa grande luta. Entregamos, Senhor, em vossas mãos a nossa vida. Cumpra-se em nós a vossa vontade. E tudo que venha a nos suceder seja sempre pelo amor de Deus. Que essa semana se inicie com muita paz, muito amor e muita luz a todos. Tenha fé
Tenha a alegria de saber que amanhã é um novo dia e tudo o que aconteceu hoje, amanhã será diferente. Não que os problemas serão resolvidos e você vai passar um dia olhando para o céu. Não. Mas que você entenderá a necessidade de estar passando por aquilo. Você terá paz para olhar para aquela situação e resolvê-la com maior cuidado, maior prontidão. Que a paz do Senhor seja com cada um dos irmãos. Muita paz, muita luz para todos nós. Que assim seja. E graças a Deus.